Olá a todos e bem-vindos ao 21º episódio do podcast APA Solicitadores. Hoje o nosso podcast também vai ficar em vídeo, por isso, para quem nos quer ver e ouvir, passem pelo nosso canal de YouTube. Não estou sozinho, estou aqui com o Rafael. Rafael, bem-vindo àquilo que também é a tua casa. E vamos discutir um bocadinho sobre o que são, afinal, os atos notariais à distância, não é? Porque certo. Temos visto isto na televisão há praticamente um ano. Foi-nos prometido para o final do ano passado, afinal não avançou. Não. E agora, dia 4 de Abril, pelos vistos, vamos começar a praticar atos notariais à distância. Compras e vendas, doações, partilhas, procurações. Vai ser possível fazer isso através de um computador. Rafael, fala-nos um bocadinho sobre esta novidade no meio jurídico. Sim, isto foi uma conversa que surgiu logo em 2020. Houve ali uma resolução do Conselho de Ministros, salvo erro, em maio de 2020, que era suposto estabelecer um projeto piloto que nunca avançou. Depois, com um bocadinho mais de certeza, o ano passado, em julho, salvo erro, foi aprovado um decreto-lei que era suposto entrar em vigor em meados de novembro, só que quando chegou a data de entrada em vigor, nem o Governo se responsabilizava, dizendo que tinha enviado para promulgação para a Presidência da República, nem a Presidência da República se responsabilizava, dizendo que não tinha recebido documento nenhum para promulgação, e ficámos ali um bocadinho numa incógnita. Felizmente, acabou por avançar, acabou por ser aprovado o decreto-lei, aprovado e publicado o decreto-lei 126 de 2021, que vai entrar em vigor, como disseste, no dia 4 de abril de 2022 e que vai implementar a prática de atos notariais à distância por videoconferência, que inclui reconhecimentos de assinatura, termos de autenticação, documentos autênticos, no caso dos notários e conservadores, e que acredito que vai revolucionar a forma como todos trabalhamos e, acima de tudo, como os players do mercado no que toca à parte imobiliária, da forma como vão intervir. Acho que vai ser uma revolução autêntica. E para quem nos vê e quem nos ouve, que não está inserido no meio jurídico, como é que esta plataforma vai funcionar, o que é que eles têm que fazer e o que é que eles vão conseguir fazer? Sim, este decreto-lei prevê a criação de uma plataforma. Portanto, quando sabemos que não está criada ainda, vai ser uma plataforma criada pelo Ministério da Justiça, que vai ser gerida pelo IRN. E esta plataforma o que procura é ser uma espécie de ecossistema das videoconferências. Ou seja, nós, para podermos aceder à videoconferência, temos que aceder a uma área reservada, e o acesso a essa área reservada é feito, no caso dos cidadãos, através do cartão de cidadão ou da chave móvel digital. No nosso caso, solicitadores e advogados podemos também aceder através do certificado digital profissional. E o objetivo deste acesso restrito é isso mesmo, é garantir um mínimo de fiabilidade por parte do sistema. Depois, aquilo que é feito é um pré-agendamento junto do profissional que vai titular o ato. Esse profissional faz um agendamento na plataforma, os intervenientes são notificados da data do agendamento, e também uma das garantias desta plataforma é que vai permitir a cada pessoa, através da sua chave móvel digital, ver todo o histórico de atos em que participou, ver todo o histórico de pagamentos de emolumentos que fez junto do Instituto de Registro e Notariado. Acho que isso é muito interessante. Vai criar ali uma plataforma própria para atos notariais, e que é muito interessante. Exatamente, acaba quase por ser um Zoom, não é? Mas onde nós fazemos o ato titulado por alguém que tem que ter competência para ele, claro, solicitador, advogado ou notário, e este vídeo fica gravado, fica guardado durante 20 anos. Ou seja, fica o comprovativo daquela titulação, fica depositado, será o Estado o responsável por guardar estas titulações durante 20 anos, e acho que tudo isto, toda esta mistura de ingredientes acaba por trazer uma grande segurança jurídica ao ato. Aquilo que tem sido criticado, e que foi criticado no início, que foi a questão da segurança, será que realmente aquela pessoa quer titular aquele contrato? Será que é mesmo aquela pessoa e não outra, que por acaso é muito parecida com ela, que vai estar perante o profissional? Tudo isto acaba por ser quase justificado, não é? Acaba por estar salvaguardado na lei, através da chave móvel digital, para fazermos o login, do próprio vídeo que fica guardado durante 20 anos, e que pode ser prova depois em tribunal, eventualmente. Vamos imaginar, uma das partes disto nunca fez aquela escritura. Certo. Temos o vídeo para provar, mas acabam por ficar algumas questões no ar relativamente a esta lei.
Uma delas é, por exemplo, a participação dos estrangeiros. Como é que um cidadão que não seja português intervém num ato deste? Sim, essa é uma das questões. Portanto, nós não conseguimos ter aqui muita noção como é que isto vai ser resolvido, porque neste momento o cidadão apenas se autentica através do cartão de cidadão, que lá está, é próprio dos cidadãos portugueses, ou da chave móvel digital, também associada ao cartão de cidadão português, e fica aqui esta dificuldade de perceber como é que vai funcionar o acesso para cidadãos estrangeiros, porque muitos deles podem até já estar a residir em Portugal há muitos anos, estar mais do que integrados na realidade portuguesa, e portanto não há um mínimo de justificação para serem afastados desta nova realidade. Ainda assim, compreende-se, é um sistema novo, um sistema temporário, portanto é um projeto que vai estar em vigor pelo menos durante 2 anos em regime de teste, digamos assim, e daqui a 2 anos volta a ser reavaliado. Mas essa é uma das questões. A outra questão é a prática dos atos notariais relativamente a cidadãos que se encontrem no estrangeiro. Isto porque o decreto-lei não é muito esclarecedor, aborda a certa medida que o decreto-lei abrange os atos notariais praticados em território nacional. Logo aqui é uma dificuldade técnica, não é? Porque à partida o profissional e cada um dos intervenientes, vamos imaginar que são 2, estarão em espaços geográficos diferentes. Portanto, eu poderei estar aqui em Leiria, numa situação de uma compra e venda, o vendedor está, por exemplo, em Viana do Castelo e o comprador está, por exemplo, no Dubai. E fica aqui esta dificuldade de perceber se considera este tipo de titulação um ato notarial praticado em território nacional ou não, porque não é esclarecido na lei. Exatamente. É verdade que o diploma refere-se aos portugueses no estrangeiro e depois faz uma abordagem relativamente aos agentes consulares, que a ser essa a intenção, não está ainda esclarecida, mas a ser essa a intenção, ou seja, sempre que seja necessário intervir um português que se encontre no estrangeiro, portanto, de Espanha para lá, já só poderão intervir os agentes consulares, o que não faz sentido absolutamente nenhum. Porque não se compreende qual é a diferença de termos um cliente que está a 100 metros aqui do escritório com o seu computador, a sua chave móvel digital, a aceder à área reservada, ou estar no Dubai, ou estar nos Estados Unidos, ou estar na China, onde quer que seja. Não há um mínimo de justificação para isto. A verdade é que todas aquelas questões que se colocam, se o profissional pode praticar o ato notarial em território nacional ou fora, se eu estiver aqui, eu estou a praticar o ato notarial em território nacional. Portanto, fica por esclarecer. E principalmente porque daquilo que é o nosso feedback, principalmente dos nossos clientes e mesmo conversas com colegas, o principal mérito deste novo sistema é precisamente os cidadãos que se encontram no estrangeiro. Sim. Que por alguma razão ficaram retidos por questões pandémicas, ou que as férias até se prolongaram mais do que deviam, ou uma determinada obrigação que é impreterível de resolver num Ou os nossos imigrantes, simplesmente os nossos imigrantes estão lá exatamente. E a chegar também a esse exemplo, porque é um dos tipos de cenário que tem de ser equacionado, que estes atos notariais à distância ia resolver muitos problemas, porque neste momento a solução, por exemplo, dos imigrantes passa por se deslocarem ao consulado, muitos deles com meses de espera para conseguirem um atendimento. Sim. E se não for essa a solução, por exemplo, para uma procuração, têm que fazer a procuração junto de um profissional do país, por exemplo, um notário, depois a tradução tem de ser apostilhada, a procuração tem de ser apostilhada, tem de ser enviada para Portugal, tem de ser traduzida em Portugal. Uma complicação tremenda que podia ser resolvida apenas através deste diploma. Tenho fé que ainda vai ser resolvido, fica por esclarecer essa questão. Vamos ver quais são os esclarecimentos até abril. Sim, porque a ideia é espetacular. Conseguimos fazer um ato notarial à distância, é uma ideia espetacular, e nós aqui somos defensores dela, e assim que possível iremos colocá-la em prática também, mas a realidade é que depois há aqui uma série de condicionalismos que acabam por reduzir a aplicabilidade. Por exemplo, chave móvel digital. Nem toda a gente já tem acesso à sua chave móvel digital. É claro que as pessoas da nossa geração, quase todas elas já têm chave móvel digital, já têm o leitor de cartão cidadão, mas se formos olhar para as pessoas mais velhas, não é? Acaba por haver aqui uma grande dificuldade, até com a própria internet, e não têm acesso a esta chave móvel digital. E depois temos a questão, então, dos cidadãos que não são nacionais, que são estrangeiros. Também ficam de fora, pelo menos nesta primeira fase, dos atos notariais à distância. Acaba por reduzir um bocadinho a aplicabilidade, porque basicamente teremos que ter um negócio entre duas entidades que tenham acesso à chave móvel digital e que o queiram fazer online. Eu, sinceramente, é uma opinião pessoal, também não acredito que os bancos, em sede de financiamento bancário,
vão praticar os atos notariais à distância, acho que vão continuar a recorrer ao método tradicional. Por isso, acho que é um primeiro passo. É um primeiro passo e posso dizer que é um primeiro passo que nos coloca à frente na Europa em termos de atos notariais à distância, mas que é o início, porque daqui a 2 anos tenho a certeza absoluta que estaremos cá sentados para falar sobre o alargamento da aplicabilidade deste mecanismo e de que forma é que conseguimos ainda ir mais longe. E se calhar daqui a um ano estamos a fazer uma reflexão sobre aquilo que foi feito até ao momento. A verdade é que é importante referir estes atos notariais à distância são totalmente voluntários, ou melhor, dependem da vontade de todos os intervenientes. Não há ninguém que seja obrigado a fazer um ato notarial à distância. Exatamente. Não é porque o comprador decidiu que agora vai celebrar a escritura ou o documento particular autenticado à distância que o vendedor é obrigado a fazê-lo. E isso é um ponto importante. E leva-nos novamente àquela questão que referias no início das dificuldades que foram encontradas, os obstáculos que este diploma encontrou até ser publicado, aprovado e promulgado, que foi, nomeadamente, a posição da Ordem dos Notários, que se compreende. Os argumentos que foram apresentados têm mérito, obviamente, que é a questão da segurança jurídica das partes, o profissional garantir que as pessoas não estão sob coação. É muito mais difícil garantir esta segurança através de um ecrã do que estando presencialmente com as pessoas. Mas depois temos que colocar no outro prato da balança todas as vantagens associadas. E temos que ver uma coisa. Estamos a falar de um sistema que, para acedermos, temos que aceder a uma área reservada, com recurso ao cartão de cidadão, à chave móvel digital, que todas as obrigações que o profissional que titula já tinha, mantêm-se. Portanto, nós continuamos a ser obrigados a verificar a identidade da pessoa, a verificar que aquilo que a pessoa está a declarar corresponde à sua vontade, a verificar que não existe qualquer tipo de coação. Depois, a pessoa, para além de estar ali voluntariamente, o que logo aí demonstra uma certa predisposição da pessoa para aquele tipo de tecnologia, pode fazer-se acompanhar por um solicitador ou um advogado naquele ato notarial. Portanto, um profissional que não está a titular. Vamos, por exemplo, eu estou a titular e um colega nosso estará a acompanhar um dos intervenientes. Isto é totalmente possível. Portanto, mais uma vantagem deste diploma, deste regime. Depois, para além disso, vamos ter a conservação da sessão de videoconferência durante 20 anos. E é aquilo que dizias, vai permitir resolver muitos litígios em que se calhar hoje em dia nós estamos ali a discutir, uma parte diz que disse uma coisa, a outra parte diz que disse outra coisa, o notário, o solicitador ou o advogado diz que ouviu outra coisa e que aquilo que foi declarado é aquilo que está na escritura ou no documento particular autenticado, e aqui vamos ter uma segurança muito maior. Não vai haver dúvidas. Não vão existir dúvidas, está gravado. Para além disso, em termos práticos, esta plataforma vai permitir às pessoas ter um acesso ao histórico de participações, ver em que atos é que participaram enquanto intervenientes, que pagamentos é que fizeram. Eu acho que isso é muito benéfico. E depois, lá está. Obviamente isto vai ser sempre uma questão de opinião. Nós temos sempre que perceber que, se calhar, a predisposição que o nosso escritório tem para o digital, para uma visão mais vanguardista neste aspecto do online, se calhar coloca-nos também completamente a favor deste novo regime. Compreende-se que quem não esteja tão direcionado para a parte digital tenha maiores reservas. Compreende-se perfeitamente. Sim. Vamos ver o que é que vai acontecer. Já está, é um sistema voluntário, irá intervir quem quer. Exatamente. E também, se do lado dos clientes podem fazer um ato notarial à distância, se assim o pretenderem, também os profissionais escolhem por aderir ou não a esta plataforma. E também uma nota muito importante quanto a esta plataforma: se falhar alguma coisa a nível técnico, o ato notarial é imediatamente suspenso, para de imediato. Sim. Basicamente tem que ter sempre a câmara ligada, sempre a voz ligada. Se houver algum tipo de falha, o ato notarial para. E não é concluído se não houver condições para que assim o faça. Sim, e não vai bastar a pessoa aceder à área reservada para estar confirmada a identidade da pessoa. Portanto, o profissional continua a ser obrigado a solicitar à pessoa que se identifique, que apresente o cartão de cidadão através da Câmara. Portanto, tudo isso, como ocorre no ato notarial presencial,
continua a ser obrigatório aqui, e se porventura a pessoa por alguma razão disser que não se quer identificar, que não tem que dizer o nome, que por questões de proteção de dados, já sabemos como é que isso funciona, se o fizer de alguma forma, o profissional não só tem o direito como tem o dever de interromper imediatamente o ato notarial. Portanto, obviamente, nós se calhar estamos aqui os dois a falar na mesma onda de ideias, não é? Se calhar se estivéssemos aqui com alguém que não tem a mesma opinião, iríamos estar aqui a trocar argumentos, mas honestamente, quanto mais não seja porque é um regime temporário, acho que é muito óbvio que é um regime que faz todo o sentido implementar, faz todo o sentido tentar ver como é que corre, e depois vamos perceber se há uma maior ou uma menor segurança jurídica para as partes. Pronto, é como falámos, obviamente há alguns argumentos que temos de ter em conta, por isso é que os testamentos, por exemplo, ficam fora deste regime. Exatamente. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui a 2 anos, temos tempo para reavaliar. Exatamente. Cá estaremos também a 4 de Abril para conhecer a tal plataforma, que ainda não sabemos nada sobre ela. Estás confiante nisso? Eu não sei se estou muito confiante que essa plataforma vai estar criada nessa data. Eu acho que o Governo deveria ter anunciado que a plataforma sairia no dia 1 de Abril, para ser condizente com aquilo que irá acontecer na realidade, mas sinceramente espero que a plataforma esteja disponível no dia 4 e espero que estes 2 anos que nós vamos ter, quase como um test drive, corram bem, e temos a certeza que irá correr bem, para que em 2024 estejamos a discutir o alargamento deste novo sistema dos atos notariais à distância. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigado a quem nos ouve no nosso podcast, a quem nos ouve e quem nos vê no nosso canal de YouTube. Desejo-vos uma boa continuação a todos e cá estaremos em Abril para vos dar o update. Obrigado a todos. Até à próxima.